Oi, pessoal. Eu costumo ouvir por aí uma coisa assim, né? Que a clínica psicanalítica é solitária. E eu tava escrevendo aqui um texto, eu tô preparando algumas coisas, logo eu divido com vocês algumas novidades. E aí me lembrei disso, né? E aí fiquei pensando, falar com vocês algumas coisas que isso me fez pensar. A clínica psicanalítica é solitária? Eu penso que, acho que isso depende um pouco da concepção de solitário. Porque a primeira coisa que me vem à cabeça quando eu escuto isso, pensando a partir das minhas experiências, na verdade é que não, no sentido de que assim, né? O que é a clínica, né? A gente faz muita coisa para sustentar uma clínica. Então, uma clínica não é só o atendimento. A clínica não é só aqueles minutos de sessão em que a gente está com um paciente. Não é só os 45, 50 minutos. Uma clínica, ela é o tripé, no caso da psicanálise, né? Porque quando a gente está no próprio atendimento, a gente, a partir da psicanálise, então talvez para outras teorias, outras concepções de trabalho clínico, isso seja diferente. Mas eu penso que com a psicanálise, então considerando que a gente sustenta o tripé, então a gente tem a nossa análise pessoal, a gente está com o nosso analista, né? Ainda que o analista não coloque a subjetividade dele, a gente está falando da gente e ele devolve isso pra gente. Então a gente está cheio ali das nossas questões, dos nossos problemas, fantasias, do nosso fantasma, enfim. Daí tem também a supervisão clínica, né? Então, esse espaço em que a gente pensa junto, os atendimentos, em que a gente fala das nossas dificuldades no atendimento, das nossas questões, que a gente vai articulando e triangulando ali também com a nossa análise, e os momentos de estudo com os pares. Então, a gente está falando de teoria, de questões, mas é um momento em que a gente está com os colegas, então a gente também escuta isso, as questões, as dificuldades. Então, a gente tem todos esses lugares do tripé para estar em companhia dos outros, para falar das nossas questões, para escutar também. E fora a teoria também, né? Que, então, além desse momento de encontro com os pares, por isso que é importante encontrar os pares, grupos de estudo, seminários, ouvir a concepção teórica, o enlace teórico que os colegas fazem. Mas também o momento nosso, né? Tipo, livros, eu tenho outros livros a gente às vezes lê algo que foi escrito 100 anos atrás e percebe ali que um analista tinha questões muito parecidas com as nossas. E isso é incrível, assim. Então, para mim, isso é o contrário de solidão. Mas é uma companhia muito interessante, muito enriquecedora. E, por fim, ok, um momento do atendimento, então, em que a gente tá ali. Pra mim, a gente não tá só, ainda que a gente faça essa suspensão da nossa subjetividade, a gente recebe toda a angústia, os fantasmas, a gente percebe os relacionamentos daquele paciente pela forma como ele projeta. Então, mesmo no atendimento, em que a gente suspende a nossa subjetividade, a gente se abre ali, a gente recebe, a gente se coloca na posição de objeto para receber, então, ali, né, a angústia, o paciente projeta, ele joga na gente tudo aquilo que ele recalca, então vai aparecer ali, ele vai repetir com a gente a posição em que ele se colocou, o que ele foi colocado, ou o que ele sentiu nos relacionamentos ao longo da história dele, né? Então, a forma como ele se sente em psicanálise, a gente teoriza e pensa na clínica que o paciente faz o quê? Ele repete na transferência isso com a gente. Então, olha quanta coisa, olha quanta companhia, olha quanta coisa para trabalhar a gente tem. Isso não me parece solidão, pelo contrário, parece até que fica cheio, e até um pouco do nosso trabalho também, né, de supervisão e de análise pessoal, é de esvaziar, é de aprender a selecionar, identificar o que vai ser importante, o que vai ser trabalhado agora, a criar estratégias, direções de tratamento. Considerando esses elementos que eu trouxe para a gente pensar juntos, então é isso que me faz refletir nesse momento, de que talvez essa questão de aparecer uma grande solidão, é claro que há momentos de desafio, há esses momentos em que a gente vai ouvir coisas difíceis, mas de novo, a gente tem esses lugares para cuidar disso, a nossa análise pessoal, a supervisão, os estudos teóricos, né? A gente nunca está sozinho, por isso que a gente estuda tanto, por isso que a formação nunca tem fim, por isso que a gente sempre sustenta o tripé, porque é muito sério, é o que a gente precisa mesmo, é o nosso fundamento. Não é só, para começar, por isso que em psicanálise não tem certificado. Já fiz isso, então eu não preciso mais. Não, a gente faz isso continuamente. Então, se há uma questão aí, talvez seja interessante trabalhar essas coisas. Até porque a própria sensação de solidão, ela diz de algo subjetivo nosso. Então, talvez tenha algo aí muito rico e potente a ser trabalhado na análise pessoal.